Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Natália Eugênio, médica hepatologista, e hoje em mais um vídeo nós viemos falar um pouquinho sobre ansiedade. Não só sobre ansiedade, mas como a ansiedade pode impactar diretamente na sua vida, como a ansiedade pode impactar diretamente no tratamento da gordura do fígado, como que gordura no fígado pode impactar na sua ansiedade. Ultimamente, na verdade já tem um bom tempo, eu venho estudando muito sobre ansiedade. Sou casada com o Henrique, psiquiatra. Um beijo, amor. E ele compartilha comigo vários estudos, a gente senta, estuda, discute. E isso me ajuda muito no manejo dos meus pacientes, no dia a dia e inclusive na minha vida pessoal. Por que é tão importante a gente falar sobre ansiedade? A gente vive hoje um dia a dia de multitarefas. Nós nos ocupamos muito o tempo inteiro, estamos o tempo todo realizando 10 mil coisas. Nós nos sentimos sobrecarregados a maior parte do tempo. Nós sentimos que não conseguimos fazer as coisas direito. Nós sentimos que não conseguimos nos dedicar de forma completa. A gente fala, inclusive, que nós temos pouca atenção plena no dia a dia. Nós realizamos poucas atividades onde nós desenvolvemos a atenção plena. O que é atenção plena? É aquele momento que você está extremamente focado no que você está fazendo. É aquele momento que você não fica pensando no que você vai jantar, você não fica pensando no que vai ser o almoço de amanhã, se você pagou aquela conta, se você fechou a chave da casa, se você fechou a porta da casa. Esses momentos onde eu consigo ter a atenção plena com a minha atividade são momentos excelentes, são momentos onde eu consigo me dedicar 100%. Então, nós estamos vivendo um momento de multitarefas e pouca atenção plena. E isso impacta diretamente na forma como nós reagimos, tanto às doenças que nós temos, quanto à mudança do estilo de vida que nós precisamos realizar para poder ter realmente uma mudança completa, ter uma mudança efetiva. É interessante a gente falar de ansiedade, porque quando eu entendo o impacto real da ansiedade no meu dia a dia, o impacto real da ansiedade na minha doença, o impacto real do que a minha doença pode estar sendo de agente estressor, é muito mais fácil eu mudar, é muito mais fácil eu buscar uma solução, uma mudança efetiva. É interessante e super interessante a gente lembrar, né? O quanto que isso gera de impacto emocional, impacto financeiro, impacto estrutural, impacto no meu resultado e no meu dia a dia. O quanto a ansiedade pode muitas vezes nos paralisar. Então, entender um pouquinho mais sobre isso ajuda e ajuda muito. Não estudar, não falar sobre isso no manejo do nosso paciente, do consultório, do dia a dia, é olhar ele de forma superficial. O paciente, quando ele chega com o diagnóstico de uma doença, o paciente, quando ele chega com uma demanda, ele traz consigo várias emoções. Pode ser tristeza, pode ser raiva, pode ser, sim, em grande parte dos casos, ansiedade, medo, dificuldade, sinais de sobrecarga emocional. Quando a gente cuida de alguém, a gente não cuida de uma doença, a gente cuida de uma pessoa. E uma pessoa, ela traz consigo sentimentos, emoções, desejos, ansiedades, frustrações, dificuldades. Então, se nós não aprendermos a abordar de forma mais ampla, a gente muitas vezes não vai conseguir solucionar o problema ou a demanda do nosso paciente. É interessante, e eu lembro de vários pacientes que eu já atendi no consultório, pacientes, e a gente até falou sobre isso no vídeo anterior, pacientes que já tentaram várias vezes, já tentaram mudar, né, o estilo de vida e não conseguiram. É muito importante a gente lembrar, e até lembrar dos nossos pacientes do dia a dia, porque isso é uma demanda, é uma frustração, é uma necessidade dos nossos pacientes que chegam no consultório. As pessoas querem, e seria muito bom imaginar mesmo que nós conseguiríamos soluções rápidas, soluções efetivas, de forma rápida, fácil, de acesso irrestrito, sem efeitos adversos, sem contraindicações. Isso seria ótimo. E muitas vezes é o que as pessoas querem acreditar. E qual a relação disso com a ansiedade? Quando a pessoa se frustra por não ter conseguido alcançar aquele objetivo dela, quando ela se frustra porque descobre que na realidade esses resultados não existem, tudo isso gera uma piora na ansiedade. E aí eu vejo muita gente falando assim: eu não consigo malhar, eu não consigo estudar, eu não consigo ter disciplina para ter uma rotina adequada.
Mas na verdade o que eu enxergo é que as pessoas querem um resultado rápido. Por exemplo, vou na academia, comecei a malhar, daqui um mês eu me olho no espelho e eu ainda não vejo aquela barriga tanquinho. Eu ainda não vejo aquela perna malhada, o bumbum mais durinho. Então eu ainda não consigo ver resultados tão visíveis. E o que a pessoa faz? Ela fica desmotivada. E a desmotivação leva e gera muitas vezes o insucesso. Porque se a pessoa está malhando com um objetivo, se ela está fazendo dieta com um objetivo, se ela está tentando mudar o estilo de vida dela com um objetivo e aquele objetivo não é alcançado de forma rápida, o que acontece? Aquela ação, aquela atitude, ela perde o seu sentido, ela perde a real motivação. E é por isso que tanta gente corre atrás de motivação, porque eles precisam estar motivados para fazer determinada coisa. E quando a motivação vai embora e não existe ali a disciplina, a pessoa desiste. E esse insucesso e essa dificuldade gera o quê? O aumento expressivo da ansiedade. Quantos pacientes eu não atendo no meu dia a dia que estão ansiosos, que estão com medo? Vários pacientes, muitas vezes eu acho que eu desenvolvo o papel mais de psicóloga do que propriamente de solucionar uma doença orgânica. Quantos pacientes? Pacientes que viram confidentes, pacientes que viram amigos, pacientes que a gente começa a entender mais da vida dele, começa a entender mais dos fatores ansiogênicos que ele traz consigo da sua casa, começa a entender o paciente de uma forma mais global. A gente fala que a frustração, assim como quando a gente começa a trabalhar sobre os períodos de luto, né? O luto, ele traz consigo várias fases. Nem sempre essas fases ocorrem de uma forma exata, com exatidão, na mesma ordem como está no livro. Mas a ansiedade, ela traz consigo alguns sentimentos associados, sentimento de raiva, sentimento de angústia, sentimento de ira e sentimento de desmotivação. Então a gente precisa começar a falar mais de ansiedade, a gente precisa começar a identificar mais os sinais claros de ansiedade que nós temos no nosso dia a dia. Quantas pessoas nós não consideramos ansiosas? Será que nós estamos ansiosos? E aí eu vou trazer aqui um relato pessoal. Eu nem falo tanto da minha vida pessoal, porque eu acho que não é esse o papel aqui. Mas durante muito tempo eu fui muito ansiosa, muito. Como eu falei no início do vídeo, nós vivemos um dia a dia de muita multitarefa, de fazer muita coisa ao mesmo tempo, de querer conquistar muita coisa ao mesmo tempo, de querer alçar vários voos ao mesmo tempo. E eu lembro que início de 2021, ainda em pandemia, tinha um ano de pandemia, eu comecei um quadro de angústia, um quadro de irritação, um quadro de ansiedade, um quadro de inquietude. Eu acho que talvez essa seja a forma mais adequada do que eu tenho para falar. E aí eu comecei a olhar para o meu lado, comecei a olhar para o outro e falar: meu Deus, o que eu preciso fazer? O que eu posso fazer? E aí eu vou contar para vocês uma dica, que é algo que eu sempre trabalhei muito bem, mas que em alguns momentos eu deixei um pouco de lado. Eu sou uma pessoa que eu trabalho muito com rotina. Eu preciso de um horário para acordar, eu preciso de um horário para dormir, eu preciso de um horário para comer, eu preciso saber o que esperar. E isso tudo me traz muita paz. Eu estava inclusive vendo uma aula sobre o quanto a rotina ela traz de benefício para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Quando a gente tem uma rotina pré-estabelecida, o que acontece? Os nossos hormônios ansiogênicos, eles caem. Então eu consigo fazer as coisas com mais exatidão, com mais paz, com mais tranquilidade. Eu consigo tomar decisões mais certeiras. Imaginem vocês assistindo um filme de terror antes de dormir, vocês não sabem o que esperar na cena seguinte, vocês não sabem o que esperar no episódio seguinte. Aquilo traz uma sensação de angústia, de medo, de ansiedade, de eu quero saber o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo deixa o seu organismo todo em alerta o tempo inteiro. Já quando você vai assistir um filme que você já assistiu outras vezes, você já sabe o que vai acontecer, você já sabe o que vai esperar. O que acontece? O corpo dá uma descansada. O corpo tem ali um momento de paz. Então, o que a gente aprende com isso? Com algo que a gente faz no nosso dia a dia. Que a previsibilidade que a rotina pode nos gerar, ela é algo que traz uma diminuição expressiva da ansiedade.
Então, se eu quero ter uma mudança efetiva de um hábito, se eu quero que algo que eu realize seja eficaz, seja efetivo, estabeleçam uma rotina. A rotina do comer, a rotina do dormir, a rotina do acordar, do se exercitar, do se dedicar àquilo. Muita gente fala assim, eu não consigo estudar, eu sou indisciplinado, eu tenho muita dificuldade, o meu estudo ele não é efetivo, mas a pessoa não cria uma rotina para aquilo. E o que é criar uma rotina? Não é só você esperar das 5 da tarde, agora deu 5 da tarde, eu vou sentar para estudar. Mas você não criou um ambiente adequado, você não se alimentou, você não descansou, você não criou uma rotina preparatória para aquele momento. Então, o que isso gera? Uma dificuldade de colocar em prática esse hábito. Porque se você senta para estudar e quando você está estudando, te chamam, quando você está estudando, bate uma fome, quando você começa a estudar, bate um sono, quando você começa a estudar, o barulho da casa do vizinho começa a pipocar, a chance de insucesso naquela tentativa de estudo é muito alta. Então, quando a gente fala em criar uma rotina, é para gerar uma previsibilidade do que você vai esperar para aquele momento. Ah, eu preciso começar a me exercitar. Eu vou criar uma rotina para isso. Ah, no meu dia a dia é mais fácil me exercitar pela manhã. Então, todo dia você vai acordar pela manhã e você vai se exercitar. Vai acordar cansado? Vai acordar cansado. E como você vai melhorar isso? Verificando a qualidade do seu sono. E aí é até tema para uma outra aula, né? A gente falar do impacto do sono no tratamento da gordura do fígado, no tratamento das doenças metabólicas. Então, tudo que gera uma dificuldade para você, você tem que procurar achar uma solução previsível, uma solução que possa ser repetidamente realizada. Então, toda dificuldade, a dificuldade do dormir, a dificuldade do alimentar, a dificuldade do se exercitar, solucionem. Ah, eu não consigo me exercitar pela manhã, então se exercite no almoço, se exercite no horário que for mais conveniente e que seja aplicável. A gente já vem conversando sobre isso em outros episódios. Não adianta traçar metas muito altas, que a chance do insucesso é muito alta e que vai te gerar desmotivação e ansiedade. Então, gerem metas palpáveis. Você consegue hoje se exercitar 2 vezes por semana? Tá ótimo. É melhor do que nenhuma. E aí, o que você vai fazer? Se esforçar para toda semana se exercitar pelo menos 2 vezes e criar um ambiente propício para isso e criar uma forma de que aquilo não tenha uma falha. O horário tem que ser um horário possível, você tem que estar alimentado, você tem que estar descansado, você tem que exercer a atenção plena naquele momento do exercício. E aí eu trago mais uma dica para vocês. A prática de exercício hoje para mim ela é terapêutica. Apesar de eu já ter dito em outro exercício que a musculação não é tão fácil, eu comecei a praticar outros esportes que me trazem muito prazer. Por exemplo, o yoga. Hoje em dia eu pratico yoga 2 vezes por semana, além da musculação. E o yoga começou a me trazer muito a questão da atenção plena. Eu comecei a entender muito mais sobre a atenção plena, sobre entender mais sobre o nosso organismo, sobre o que nós estamos sentindo, sobre como nós estamos naquele momento. Inclusive, eu comecei a ler muito sobre meditação, trouxe a meditação para o meu dia a dia. Estou tendo uma falha nos últimos meses quanto a isso, mas é um hábito que eu planejo resgatar para o meu dia a dia, porque traz benefícios imensos. Diminui a minha ansiedade, diminui todo o meu nível de estresse. Então, se vocês encontrarem algo que traga felicidade, que traga relaxamento, pratiquem. Busquem atividades que vão trazer alegria e prazer para vocês. Eu sei que eu preciso malhar, eu malho. E eu malho hoje por disciplina. Mas eu também trouxe para a minha vida coisas que me trazem muita alegria, que é um momento que eu espero. Por exemplo, o yoga ou beach tênis. Está inclusive na moda praticar beach tênis. E é um esporte que é uma delícia. Não é só questão de moda, é muito bom mesmo. Eu estou adorando e planejo manter aí na minha vida. Bom, espero que vocês tenham gostado de falar sobre isso. Fico muito feliz que vocês tenham chegado até o final do vídeo. E vamos falar mais sobre ansiedade. Vamos identificar melhor a ansiedade. Uma hora eu vou trazer o meu marido para conversar mais com vocês dos aspectos psicológicos e psiquiátricos mesmo da ansiedade. Ele é maravilhoso e eu tenho certeza que vocês vão adorar escutar.
Me sigam nas redes sociais, Instagram e YouTube, @Natália Pato. Grande beijo!